Olha essa pesquisa aqui, ó. 16% dos brasileiros com mais de 16 anos têm ou já tiveram criptomoedas. E são 25 milhões de pessoas, ou 9 milhões de pessoas a mais que a torcida do Palmeiras. E, agora você vai bugar, 20 milhões de pessoas a mais do que investidores em renda variável na Bolsa de Valores. Agora, olha que curioso aqui nessa parte da direita do gráfico. Se a gente pegar as pessoas que têm criptomoedas hoje, e em vez de considerar aqui como um percentual da população brasileira, mas a gente considerar isso como todo, da totalidade de pessoas que têm cripto hoje, 13,3% tem cripto em autocustódia, 14% das pessoas com cripto têm cripto em corretoras ou exchanges, 17% em fundos e ETFs e 55,7% tem criptos através de bancos. Debate pronto, eu preciso falar. Isso significa que a maior parte das pessoas que se diz investir em cripto não tem autonomia sobre o que fazer com as suas criptomoedas. E cada uma dessas opções que eu te mostrei tem vantagens e desvantagens, só que algumas têm desvantagens muito maiores do que as outras que você precisa saber. Por isso esse é o único vídeo que você vai precisar assistir para saber quais são as diferenças reais dessas opções, suas vantagens e desvantagens e como que você poderia comprar e guardar suas criptomoedas de forma segura. Bom, primeira forma é por meio das exchanges, né? As exchanges são corretores de criptomoedas, que são nada mais do que empresas que viabilizaram pessoas interessadas em trocar dinheiro por criptoativos e vice-versa a conseguirem realizar essa troca. E diferente da bolsa de valores, em que você, por meio de muitos bancos ou corretoras, consegue acessar a mesma bolsa, cada exchange de cripto é uma bolsa de valores por si própria. Não existe um mercado unificado de criptomoedas. Então, antes dessas exchanges existirem, as únicas formas de conseguir comprar Bitcoin, Ethereum, eram por meio da mineração desses ativos. Ou seja, não era por meio da compra, você tinha que disponibilizar o poder computacional do seu computador para ficar validando as transações da rede. Uma pessoa precisava colocar o endereço da sua wallet e transferir essa cripto para você. Legal, quais são as vantagens e desvantagens de você deixar suas criptos numa exchange? Vamos começar pelas vantagens. Vantagem é que existem transações que você pode fazer off-chain, ou seja, fora da blockchain, em que não há taxa. Como assim? Quando você abre conta numa exchange, o que você pode fazer é transferir os recursos que você comprou nessa exchange para outras pessoas que também tenham conta nessa exchange. Só que para isso você não precisa transferir as suas criptos pela blockchain, em que incorre taxa, né, as gas fees da rede própria, né, e nem das taxas que a própria exchange coloca para viabilizar essa operação. Quando você manda uma cripto que você comprou numa exchange para uma outra conta nessa mesma exchange, é que nem diferencial de você ter vários amigos com a conta no mesmo banco, né? Você acaba podendo mandar uma série de recursos e benefícios sem precisar pagar taxa. A segunda vantagem é que, pelo fato de você só precisar abrir conta numa exchange e já resolve tudo por lá, você compra, guarda, faz transferência, vende, existe uma comodidade, uma simplicidade por não ser algo trabalhoso, já que tudo é feito no mesmo lugar. E também numa exchange não existe o risco de você perder a custódia do seu ativo pela sua falta de organização, né? Como a gente vai ver depois ali na wallet, por exemplo, que você tem a sua chave privada. Se você é uma pessoa que está o tempo todo trocando sua senha, recuperando, esquecendo por falta de organização, por não saber como guardar isso de forma segura, provavelmente o wallet, a carteira autocustodiada, ela vai ser um sofrimento para você, e que você pode literalmente perder dinheiro. Na exchange não tem isso. As criptomoedas que você compra ficam lá e justamente por você não ter a chave privada, não existe a chance de você perder a sua chave, né? Essa informação fica com a própria exchange. E a última vantagem é que você tem autonomia sobre como utilizar a cripto, ou seja, você pode escolher se você quer mandar para fulano, mandar para ciclano, colocar em staking, pool de liquidez, converter de uma cripto para outras, consegue fazer tudo isso, né? Então você é um agente ativo utilitário do ecossistema de criptomoedas no mundo. Mas não dá só para ficar pintando o palhaço, pô, tem algumas desvantagens que são obrigatórias de serem mencionadas. Primeiro é o elefante na sala, que as chaves privadas não ficam contigo. Então, se acontecer falência da exchange, se tiver ataque hacker, existe o risco real de você perder todos os seus recursos. Ah, Breno, mas pô, as exchanges têm muitas camadas de proteção, é muito inviável para um hacker com recursos limitados invadir uma casa muito grande. E você tem absoluta razão nisso. Acontece que algumas exchanges, né, ainda podem parecer muito seguros pelo tamanho, por outro lado, elas acabam representando um prêmio muito grande para um hacker tentar pegar aqueles ativos, né? E não foi algo sem precedentes, já aconteceu antes. O caso mais conhecido é da corretora FTX, que sofreu um rombo de 600 milhões de dólares por conta de hackers que conseguiram hackear o sistema e levar os recursos, e a corretora faliu. Mas esse nem é o único dos problemas. Teve um outro caso de uma corretora chamada Quadriga CX, em que
que o dono dessa corretora morreu e ele era a pessoa que tinha acesso à carteira em que a corretora custodiava as criptos dos seus clientes. Aí o cara morreu, basicamente, os clientes da exchange não conseguiram resgatar os seus recursos. Então, a turma que apoia aí 100% as wallets, eles falam not your keys, not your coins, né? Se você não tem a chave privada para acessar as suas criptos, então elas não são suas. Mas também eu não quero fazer o papel de advogado do diabo aqui. Seria imprudente até dizer que isso é o mais provável de acontecer. Inclusive, eu acredito que se você está começando, ver todo o mercado de cripto e todas as possibilidades do que dá para você fazer pode parecer um pouco demais e complexo e inacessível e difícil. Então você simplesmente abrir conta numa corretora de cripto te dá todas as funcionalidades que você precisa e é simples, né? E fácil. Por isso acaba sendo a melhor forma para você começar. Não é à toa, eu tenho parceria com a Coinbase, que é uma das maiores corretoras do planeta, é a única corretora que é negociada na bolsa de Nasdaq, então ela é super transparente. Jamais teve problemas com ataques, o que mostra genuinamente que é uma corretora que se preocupa absolutamente com a segurança dos seus usuários. E ela tá aqui há anos. Então, como de costume, tô deixando o link aqui para você abrir conta na Coinbase e de quebra, a Coinbase tá pagando R$20 em Bitcoin para quem abrir conta pelo link aqui embaixo e fazer o primeiro aporte. Independentemente do valor, você vai abrir conta, fazer o aporte e já ganhar R$20 em Bitcoin para começar a integrar também esse mundo. Bom, a gente queimou largada, mas eu não posso deixar de falar. A segunda forma de guardar suas criptos são as wallets. As wallets surgiram junto com o Bitcoin, cara, nos primórdios do nascimento do mercado de criptomoedas. Por quê? Porque se só tivesse o Bitcoin e não tivesse onde acessar esse Bitcoin, então não teria muito motivo, né, do porquê o Bitcoin existir. Então o Satoshi Nakamoto lá, quando ele criou a tecnologia do Bitcoin, ele também desenvolveu carteiras que permitiriam que usuários tivessem acesso àquele Bitcoin e conseguissem dizer o que fazer com eles, para onde esse Bitcoin ia, para quem que ele ia ser transferido. Afinal, a blockchain é justamente sobre transações de um ativo digital de uma pessoa para outra. Agora, um erro comum que acontece com muitas pessoas iniciantes é achar que uma carteira, uma wallet, é onde a criptomoeda fica guardada. Mas não é. Na verdade, não tem nada a ver com isso. Na verdade, a sua carteira guarda as suas chaves privadas. E as suas chaves privadas, elas são tipo a senha de um cofre, que quando você usa uma wallet, ela abre a possibilidade de você ver a sua posição, o seu saldo de criptos na blockchain. Então, na verdade, os seus ativos, eles não estão na carteira, eles estão na blockchain. E a carteira é o que permite que você tenha acesso a eles. Não é à toa, se por acaso você quiser parar de usar uma carteira e importar os seus ativos para visualizá-los em outra carteira, de uma outra marca, em outro lugar, você consegue fazer isso, basta você ter suas chaves privadas. E é por isso que as wallets são consideradas como a forma mais segura para você custodiar suas criptomoedas, né? Só que depende. Depende do quê? Depende de você. Porque fazer a autocustódia, ou seja, você mesmo guardar as suas chaves privadas para conseguir usar uma carteira, isso é algo que requer organização, que requer segurança. Tipo, se você for uma pessoa distraída que esquece as suas chaves, aquilo que a gente falou lá. Ou então, se você deixa a sua chave privada num bloco de notas no celular, o que vai acontecer? Cara, um dia você vai estar dando mole na rua, vai ser roubado, teu ladrão vai conseguir desbloquear teu celular por Face ID, que eles fazem isso com moleza, vai lá no teu bloco de notas, vai pegar tua chave privada e de qualquer lugar vai importar toda a tua posição. Então você não pode dar esse mole. Pode ser mais seguro você simplesmente usar uma exchange, que não vai acontecer esse tipo de coisa, do que se você usar uma wallet porque pensa que é mais seguro e na prática você é um desleixado total. Breno, eu ouvi dizer que tem dois tipos de wallet lá, tem um tal de hot wallet, cold wallet. O que é esse negócio de frio, quente? É muito simples, ó. Uma hot wallet é uma que tem integração direta com a internet, ou seja, ela dá uma comodidade porque é mais simples de você realizar transferências, às vezes elas ficam no navegador do Google. Por exemplo, no meu caso, eu uso a Coinbase Wallet, que ela é uma carteira separada da Coinbase. A Coinbase tem exchange, mas ela tem uma wallet que é descentralizada, ou seja, a Coinbase não tem acesso às suas chaves, e aí eu consigo acessar pelo meu navegador, né? Se você quiser, por exemplo, fazer o mesmo, você pode vir aqui no Google Coinbase Wallet e baixar aqui sua Coinbase Wallet, né? Você pode baixar aqui pro celular, Android, como um plugin do Chrome, ou então você pode começar pela web, que aí você tem aquela visualização, ao invés de ser como extensão aqui que eu te mostrei, você tem a visualização direto como uma página mesmo. Boa? E ainda que uma hot wallet seja uma forma bem segura de você ter suas criptomoedas, existe uma forma que é ainda mais segura, que é a cold wallet, que ela não tem ligação com a internet. O que é uma cold wallet? Quer ver? Se você colocar aqui no Google cold wallet, hardware, você vai ver várias opções aqui, ó, que custam em torno de uns R$1.000 para você comprar.
que é basicamente um dispositivo que guarda as suas chaves e que fica guardado contigo que nem um pendrive, que você leva para um canto, leva para o outro, e quando você quiser transferir ou vender suas criptomoedas, você pluga no computador, ele tem uma camada de proteção que não permite que essas criptos se conectem à internet, mas que quando ela está ligada no computador, você consegue fazer uma transferência para uma exchange, né, e tudo mais. Qual que é o problema da Cold Wallet específico? É cara. Então, se você tem uma posição de 5 mil reais em cripto e você vai gastar R$1.000 para ter uma Cold Wallet, você já vai começar com 20% de perda, porque isso aqui não te gera dinheiro, né? É só uma segurança a mais. Por outro lado, se você tem 100 mil reais em cripto e isso aqui vai te custar 1.000, cara, pela volatilidade, até pela promessa de crescimento futuro, naturalmente você não tá fazendo um negócio que vai te dar só mais 1%. Mas se o gasto representar só 1%, então faz sentido para você ter isso daí. Então vamos lá, vamos colocar aqui vantagens e desvantagens. Vantagens das wallets. Primeiro, são consideradas formas mais seguras porque você que detém as chaves. Então são as suas chaves, as criptos são sua propriedade. Segunda vantagem é que você tem autonomia sobre como utilizar a cripto absolutamente. Você pode transferir para quem você quiser, você pode mandar para uma exchange e vender, você pode fazer ponte para trocar uma cripto por outra. Então você genuinamente faz parte integrada do ecossistema de cripto global. Agora vamos falar das desvantagens aqui. Você mostrar de cara uma cold wallet ou hot wallet como essa, isso daqui pode parecer um pouco desafiador, complexo demais, principalmente para investidores iniciantes. Aí os investidores eles olham e falam, putz, isso aqui é muito difícil, prefiro fazer o feijão com arroz aqui, colocar num banco, que é o que eu vou falar daqui a pouco também. Mas você está investindo em qualquer coisa menos em cripto de verdade, quando você compra Bitcoin para um banco, por exemplo. Outra desvantagem é que se você for desorganizado, você tem um risco maior do que você deixasse o seu recurso em cripto em outro lugar. E talvez a última desvantagem, mas também precisa ser levada em consideração, é que quando você quiser liquidar os seus ativos, seja mandar para outra pessoa, seja vender, você vai ter que pagar taxa por isso. Porque quando você tem o recurso numa wallet, a única forma de você tirar a cripto da wallet é fazendo uma transferência on-chain, ou seja, dentro da blockchain. E aí tem as gas fees, que você tem que pagar em praticamente qualquer rede. Isso é aquele negócio que na exchange pode ser que você não tenha, porque se o endereço que você estiver mandando a sua cripto for de alguém da própria corretora, então você faz transferência off-chain e não paga taxa nenhuma. Mas tem algumas formas de você contornar essas taxas. Tipo, se você for lá na Coinbase e assinar a Coinbase One, que é um plano onde você tem uma série de benefícios, olha só, você ganha benefícios on-chain. O que isso significa? Quando você for fazer uma transferência da Coinbase para uma wallet pela rede Base, que é a rede nativa da Coinbase, que é descentralizada e tem um custo baixo, pelo fato de você assinar esses R$ 29,99 por mês, você fica completamente isento. E também ganha uma série de outros benefícios, né? Por exemplo, você tem a possibilidade de negociar até 30 mil por mês sem pagar nenhuma taxa de negociação na exchange. Ainda fica sujeito ao spread, mas aquelas taxas de negociação, tipo 7,50 para fazer uma ordem. Isso daqui deixa de existir. Você ganha mais em staking, ganha mais rentabilidade para deixar o USDC rendendo ano a ano. Tem uma série de benefícios aqui que, dependendo do quanto você transacione por mês, R$ 29,99 e acaba compensando muito. Tá, terceira forma, fundos e ETFs. Sinceramente, se você for o tipo de pessoa que é desorganizada, é desleixada, fica recuperando senha o tempo todo, pode ser que essa seja uma outra alternativa a simplesmente ter conta numa exchange. Mas quando que você vai comprar um fundo ou ETF? É quando você não tem convicção nenhuma de cripto nenhuma, e aí você quer diversificar a sua posição ao mercado simplesmente, e aí você acaba investindo no índice, né? No caso do ETF, ou então no fundo de gestão ativa, com gestores que vão cobrar uma taxa de administração e taxa de performance para você delegar a responsabilidade de investir o seu dinheiro. Então isso aqui pode ser uma forma vantajosa para você conseguir justamente se expor ao mercado sem querer ter quase nenhum trabalho, porque você está só passivamente expondo parte do seu patrimônio à volatilidade das criptos. Mas é claro, né, tem vantagens e desvantagens no geral. Então, se você estiver numa situação em que você só quer investir no mercado de cripto, você não gosta necessariamente dele, você não quer ficar vendo bons projetos, você não tem uma questão utilitária da cripto de por querer usar aquilo no futuro, mas você só quer acompanhar a volatilidade, então para você só delega o processo de escolha do investimento na mão de gestor ou na mão de um índice. E pelo fato de você ter acesso a esses fundos ETFs pelo banco digital que você tem, pela sua corretora de valores, então existe o benefício de, se for vantajoso para você, centralizar tudo no mesmo lugar. Você não precisa ter mais de uma conta, né, para gerenciar o seu patrimônio. Outra vantagem é anti-perda, porque na prática você não tem nem a cripto, né? Você compra a cota de um fundo em que o fundo tem a cripto, mas a cripto não é sua. Então não tem como você perder essa cripto. Então não precisa de chave. Mas quais são as vantagens?
vantagens. No caso dos fundos de gestão ativa, você vai ter que pagar taxa de administração, que vai ser a taxa só por ter o fundo, e taxa de performance, que é quando o fundo consegue performar melhor do que um indicador específico. Tipo, você compra um fundo imobiliário, é comum, por exemplo, você pagar 2,5% ao ano de taxa de performance, mais 20% sobre tudo que exceder o CDI. Essa forma de taxar, né, o seu dinheiro, ela vai ser feita de forma parecida com isso. Outra desvantagem é que você não tem autonomia sobre o ativo. Então, como eu te falei, a cripto não é sua, você não tem ela de verdade. Então, você não consegue aumentar a sua posição em Bitcoin, ou então pedir para o gestor, manda para a carteira desse meu amigo essa Bitcoin aqui. Isso não existe, porque ela não é sua, né? Você está meramente acompanhando a volatilidade do mercado com uma carteira já programada. Então, você não integra diretamente o ecossistema de cripto, porque você não está se deixando entender sobre as suas funcionalidades, utilidades, a emergir e se beneficiar desse ecossistema. Você está só delargando ali seu investimento. E a quarta forma são os bancos, que a gente já falou. A gente falou agora nesse último item que os fundos ETFs eles são encontrados em bancos e corretores. Então, qual que é a diferença de você comprar cripto no banco? Não seria a mesma coisa? Então, não, porque existem bancos digitais, até bancos tradicionais, que possibilitam que você invista em criptomoedas sem comprá-las. Então, vamos dizer que você quer comprar Bitcoin. Você consegue ir lá no seu banco digital ou até no banco tradicional e investir em Bitcoin. Só que da mesma forma, quando você delega o seu patrimônio para um fundo, a cripto não é sua, quando você compra essa cripto, você não está comprando ela de fato, você está só investindo em um derivado do Bitcoin que acompanha a sua rentabilidade. Ou seja, é um ativo que tem lastro Bitcoin e por isso varia da mesma forma, mas não é Bitcoin. Tá, vamos consolidar isso daqui então. Quais são as vantagens, né? Para não dar nenhum voto aqui para o banco, pelo menos. Então, você pode investir pelo banco que você já usa, da mesma forma que fundos ETFs. Então, você consegue centralizar seu patrimônio tudo no mesmo lugar, o que pode te dar algum grau de comodidade. E também é praticamente anti-perda, né? Porque você não tem chave e você não tem cripto. Então, você não tem cripto nem chave para perder. Quais são os problemas aqui de você só comprar sua posição, formar sua posição em bancos? É que você não tem autonomia sobre a cripto. Então, você não é parte integrante desse ecossistema de forma alguma. Ah, fulano, você investe em Bitcoin? Invisto. Pô, eu tô querendo vender um forno que eu tenho aqui em casa. Você não quer pagar Bitcoin, não? Putz, foi mal. No meu banco não permite. Ué, mas você não falou que investia? Então, como é que eu vou explicar? Pegou? Você não tem a cripto de verdade. Então, você não consegue fazer staking, gerar renda por pool de liquidez. Você não consegue converter uma cripto direta na outra. Se você quiser mudar a cripto que você tem com o mesmo recurso, você primeiro tem que ir lá, vender, pegar o dinheiro, converter de novo. E tudo isso tem taxa, tá? Também. Da mesma forma como o fundo e ETF te cobra taxa, quando você vai fazer uma ordem de investimento por um banco, você vai pagar a taxa do mesmo jeito. Então, se você está começando, o que eu acho que você deveria fazer? Primeiro, você tem que gostar do mercado de cripto. Você não pode achar que isso daqui é um bicho de 7 cabeças. E aí, com o tempo, né, conforme você for se sentindo mais seguro e decidir, por exemplo, criar a sua Coinbase Wallet, que você também consegue fazer em papo de 2 minutos, para você ter as suas chaves privadas, aí você vai lá e faz isso. Mas não evite de começar porque você não consegue começar no modo perfeito, Mega Blaster, ultra, super seguro, porque de verdade, gente, a menor parte das pessoas começou assim. A gente viu no começo da pesquisa, das pessoas que têm o seu patrimônio exposto a cripto, em relação à população brasileira no geral, só 2,2% tem suas criptos em autocustódia, ou seja, é a menor quantidade de pessoas que tem cripto, que tem seu patrimônio em autocustódia, seja numa cold ou hot wallet. Abre conta em uma corretora que seja absolutamente idônea, não tenha passado por problemas de hacker, que tenha uma segurança ilibada e que tenha uma experiência fácil, intuitiva, que não te assuste e vai te introduzir a esse mercado. O motivo pelo qual eu fechei parceria com a Coinbase é porque ela é tudo isso, né? E a Coinbase pediu para eu avisar que quem abrir conta entre abril e maio na Coinbase, pelo link que eu tô deixando aqui embaixo, vai concorrer a uma viagem com tudo pago para Patagônia, com direito a passeio de helicóptero, spa, passeio para ver os pinguins nos glaciares e também open vinho argentino. Fora aqueles R$20 de Bitcoin que, se você for agora e abrir conta e fazer seu primeiro depósito, você já vai ganhar. Pô, eu tinha colocado o modo escuro. Se você é iniciante, você nem viu a diferença em relação à Coinbase Wallet, mas aqui eu tô na Coinbase, ó. Se você for aqui e colocar em modo claro, cara, é bonito pra caramba isso daqui, sabe? É fácil, você tem lá onde você envia, por onde você recebe, como é que você deposita dinheiro pra fazer a compra da sua cripto. É muito fácil. Depois que você abrir a conta, você clica aqui em Vai em Deposit, vai no seu banco, que tem que ser no seu CPF, escaneia o QR Code e pronto, vai cair praticamente instantaneamente. Se você quiser receber de outra pessoa suas criptos, você clica aqui, escolhe a cripto que você quer e aqui vai te dar o endereço na blockchain da cripto que você está recebendo. Se você quiser receber Bitcoin, tem que ser por esse endereço aqui embaixo, né, que você pode clicar aqui para copiar ou escanear. Se você quiser receber Ethereum,
vai ser por esse endereço, enfim. Tudo muito fácil e intuitivo justamente para você que quer tomar vergonha na cara e entrar no mercado que mais cresceu nos últimos 15 anos. Se esse vídeo foi engrandecedor para você, deixa o like, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações que aí você recebe os próximos vídeos também. E sem mais, meu nome é Breno Perrucho e esse é o Jovem de Negócios. Valeu!